Olá pessoal, o meu nome é Rogério Neiva, sou juiz do trabalho e professor de Direito e Processo do Trabalho já há alguns anos, acompanhando e vivenciando o dia a dia da preparação para concursos públicos e tenho a feliz incumbência de começar a partir de agora a desenvolver com os senhores e com as senhoras o conteúdo de Direito Processual do Trabalho voltado à preparação para o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Antes de mais nada, eu quero esclarecer a você que fiz uma análise do conteúdo programático estabelecido no edital e procurei estruturar este conteúdo de uma maneira lógica, não apenas que facilite a sua compreensão deste conteúdo, do conteúdo inerente ao direito processual do trabalho, como também de modo a facilitar o desenvolvimento das nossas aulas. Então, o que eu quero deixar claro desde já é que nós iremos exaurir e esgotar todos os itens do conteúdo programático previsto no edital, porém, não necessariamente na sequência estabelecida no edital. Nós iremos trabalhar com uma outra sequência, na minha compreensão, mais lógica do ponto de vista do entendimento do conteúdo, como também do desenvolvimento das nossas aulas. E neste nosso primeiro encontro, neste momento, nós trataremos de um tema que é inicial e fundamental e de grande importância, inclusive para efeito de potencial e tendência de cobrança nas questões a serem estabelecidas pela banca examinadora e submetidas aos senhores, um tema que é fundamental, não apenas nessa perspectiva do que venha a cair na prova, como também do ponto de vista da nossa compreensão do conteúdo que temos que enfrentar. Que vamos começar agora tratando de princípios e fontes do direito processual do trabalho e, num momento seguinte, trataremos de organização e competência. Então, eu quero deixar claro para você que tudo que nós vamos desenvolver aqui terá um sentido e uma sequência lógica de modo a facilitar a sua compreensão. Muito bem, pessoal. Joga aí na tela, por favor, Luiz, para o pessoal poder acompanhar. Então, nós vamos tratar agora disso que está previsto lá no edital, né, que seria uma parte introdutória do direito processual do trabalho, que corresponde aos princípios e às fontes, no caso a fonte subsidiária do direito processual do trabalho. Joga para cá, por favor, Luiz. Muito bem, pessoal. Olha só, então o primeiro aspecto importante que nós precisamos entender diz respeito à autonomia do direito processual do trabalho, que vai levar essa ideia dos princípios, né, que está prevista lá no edital e naturalmente pode vir a ser cobrada na hora da nossa prova. A primeira ideia que você precisa entender é o seguinte: o direito processual do trabalho ele é considerado autônomo dentro do direito processual. Já se discutiu por muito tempo se o direito processual do trabalho teria autonomia ou não, ou seria um desdobramento, por exemplo, do direito processual civil. E já se discutiu isso a partir de vários critérios, né? Havia alguns que diziam, é autônomo porque tem um judiciário próprio, e aí outros diziam, mas isso não é critério para definir autonomia ou não, e aí diziam, mas não tem um código próprio, como tem um Código de Processo Civil, na medida em que, na CLT, nós temos normas, nós temos uma parte da CLT, uma primeira parte que vai tratar do direito material do trabalho, ou seja, do direito do trabalho, e uma outra parte, mais adiante, que vai tratar do direito processual do trabalho. Então é como se nós tivéssemos dentro da CLT um Código de Direito do Trabalho e um Código de Processo do Trabalho, né? Enfim, o fato é o seguinte, pessoal, o direito processual do trabalho ele tem a sua autonomia, por quê? Porque ele tem uma lógica própria. E essa lógica própria é determinada por princípios próprios que vão orientar essa racionalidade, essa lógica do direito processual do trabalho. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, eu separei os princípios, né? Existe uma separação que costuma separar em princípios do processo e do procedimento, mas eu estou tratando aqui de uma única maneira e estou chamando a sua atenção para dois princípios fundamentais, que é o que normalmente é cobrado e que tem vários desdobramentos que permitem compreender toda a lógica do direito processual do trabalho. Muito bem, o primeiro princípio, e esse aí, né, conta com grande potencialidade para estar sendo cobrado em prova, que você precisa entender, envolve o princípio da proteção.
E aí uma primeira pergunta, porque normalmente o examinador quando cobra isso, ele vem cobrar de uma maneira que pode te colocar em dúvida quanto a esse aspecto, quanto à existência ou não do princípio da proteção no direito processual do trabalho. E a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: o princípio da proteção que existe lá no direito material do trabalho, lá no direito do trabalho, ele se aplica ao processo do trabalho? E aí, para complicar, né, a sua reflexão, poderíamos dizer, mas se eu aplicar esse princípio da proteção, né, que tem o sentido de corrigir uma desigualdade, né, qual é a lógica do princípio da proteção lá do direito do trabalho? Dar um tratamento protetivo diferenciado ao empregado no sentido de compensar uma desigualdade que existe, né? Aliás, já se discutiu até no direito do trabalho se seria direito público ou direito privado em função dessa lógica protetiva, e nós sabemos que o direito do trabalho é um direito privado, alguns vão chamar de direito social, mas seria um direito privado com normas de ordem pública. Por quê? Porque o que o princípio da proteção vai fazer é tentar equilibrar a relação, dando um tratamento protetivo diferenciado ao empregado. Então a pergunta que eu faço para você refletir nesse momento é a seguinte: se eu aplicar o princípio da proteção lá do direito do trabalho no processo do trabalho, eu não estaria comprometendo a imparcialidade do juiz? Opa, aí eu poderia jogar uma outra pergunta para você. O juiz do trabalho tem que ser imparcial? Sem dúvida nenhuma que qualquer juiz deve ser imparcial. A resposta é sim. Se o juiz do trabalho tem que ser imparcial, eu não poderia estar questionando a sua imparcialidade a partir do momento em que eu aplico ali naquele contexto do processo do trabalho o princípio da proteção. Então, essa geralmente é o questionamento que se faz quanto à aplicação do princípio da proteção no processo do trabalho, né? Muitos vão dizer, olha, não se aplica, porque aqui, em primeiro lugar, o juiz deve ser imparcial. E se ele protege uma das partes, ele passaria a ser parcial. Em segundo lugar, o juiz ali perante o juiz, na frente do juiz, não há os problemas e as restrições que haveria lá no âmbito da relação de emprego, né? Ou seja, não precisa de proteção. E, na verdade, nós precisamos entender o seguinte, pessoal. Os princípios, eles têm três papéis fundamentais. Os princípios, eles têm um papel informativo, um papel interpretativo e um papel integrativo. Como assim? O que quer dizer isso? Informativo no sentido de anunciar a lógica daquele determinado ramo do direito. O direito do trabalho tem os seus princípios, o processo do trabalho tem os seus princípios, o direito administrativo tem os seus princípios, todos os ramos do direito têm os seus princípios. Então, o primeiro papel informativo seria no sentido de orientar a lógica daquele determinado ramo do direito, inclusive numa perspectiva de orientar o legislador. O segundo papel seria o papel interpretativo, que tem o sentido de orientar a interpretação, a definição do alcance de normas. E o terceiro papel seria um papel integrativo, ou seja, suprimento de lacuna. Quando há uma lacuna, essa lacuna seria suprida por um princípio, né? Inclusive, esse papel existe tanto no direito comum, no direito civil, conforme previsto lá no artigo 4 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, como também no direito do trabalho, previsto lá no artigo 8º da CLT, que trata das fontes de integração do direito do trabalho, né? Ou seja, o que devemos fazer quando há uma lacuna na legislação trabalhista. Então eu digo isso para esclarecer aos senhores o seguinte: não há dúvida, e os senhores podem marcar na prova sem medo de ser feliz, não há dúvida de que no processo do trabalho o princípio da proteção é aplicado, porém, enquanto uma regra de interpretação do processo do trabalho, ou seja, enquanto um parâmetro, um critério que vai orientar a interpretação do processo do trabalho. E nesse sentido, não há nenhum prejuízo e comprometimento do princípio da imparcialidade do juiz. Ou seja, o juiz deve tratar as partes de maneira igual, isonômica, imparcial, equidistante, enfim. O juiz do trabalho é um juiz como outro qualquer que deve observar a imparcialidade inerente à atividade jurisdicional. Agora, na interpretação das normas e na definição das normas do processo do trabalho, o juiz deve deve observar a lógica do princípio da proteção. Então é nesse sentido
que se aplica o princípio da proteção no processo do trabalho, ok? Muito bem, volta aqui, Luiz, por favor, no slide, para o pessoal acompanhar. Um outro princípio importante é o princípio da oralidade. E vamos falar aqui sobre o princípio da oralidade, que é muito importante, porque vai se desdobrar em 4 subprincípios. Pode voltar aqui, Luiz. Teoricamente, o princípio da oralidade, ele tem o sentido de valorização de atos processuais orais, né? Isso é uma marca do processo do trabalho. A audiência, por exemplo, que é uma espinha dorsal do procedimento no processo do trabalho, é um ato tipicamente oral. Mas o que interessa para a gente aqui nesse momento, principalmente, é que o princípio da oralidade vai se desdobrar em 4 subprincípios, que seria o princípio da identidade física, da concentração, da imediatidade e da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. E eu chamo a sua atenção de forma especial, principalmente em relação ao primeiro e ao último, ou seja, a identidade física e a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, e eu vou explicar um pouco mais isso para você agora, a partir de agora, de modo a compreendermos qual é o sentido de cada um desses subprincípios. Primeira ideia fundamental: princípio da identidade física. O que diz a identidade física? O juiz que julga, o juiz que instrui, o juiz que colhe a prova, o juiz que tem um contato imediato, e aí tem a ver com a imediatidade, com as partes, com as testemunhas, o juiz que colhe a prova é o juiz que julga. Isso tem uma série de sentidos, né? Inclusive, né, e aliás esse princípio está lá no Código de Processo Civil também, tem um sentido, né, de garantir essa lógica de imediatidade que vem em seguida, ou seja, de que o juiz que teve o contato com a prova, teoricamente, é um juiz que pode ter melhores condições de estar julgando o processo. Então isso é o princípio da identidade física. E a grande pergunta que se faz é, esse princípio se aplica no processo do trabalho? Ele está previsto lá no Código de Processo Civil. Ele se aplica no processo do trabalho? Muito bem, pessoal, aqui é preciso tomar muito cuidado. O TST tinha uma súmula que foi cancelada que dizia que esse princípio não se aplicava no processo do trabalho. Por quê? Qual era a lógica? Porque quando havia essa súmula, o órgão de primeiro grau na Justiça do Trabalho, ele não era monocrático, ele não era um juiz sozinho como é hoje. Era um órgão chamado Junta de Conciliação e Julgamento, em que havia um juiz presidente da junta, que era o juiz togado, e havia os chamados juízes classistas. Houve uma emenda à Constituição que acabou com a Junta de Conciliação e Julgamento, de modo que hoje o órgão é monocrático. E aí, depois de toda uma evolução jurisprudencial, o TST chegou à conclusão, ou seja, o TST entendia quando era colegiado, que não havia identidade física. Por quê? Porque se era colegiado, não faria sentido para órgãos colegiados eu ter identidade física. Depois que caiu a Junta de Conciliação e Julgamento, na verdade mais recentemente, por volta de 2012, o TST mudou a sua jurisprudência e passou a entender que a identidade física, passando a entender a partir do cancelamento da súmula, que a identidade física se aplica sim no processo do trabalho. Então, se cair na sua prova, se há identidade física no processo do trabalho, que é o princípio segundo o qual o juiz que colhe a prova é o juiz que julga, o juiz se vincula a esse processo como regra, você pode marcar na sua prova com toda tranquilidade que existe identidade física hoje, não havia, mas hoje há identidade física no processo do trabalho. Um outro princípio, subprincípio decorrente da oralidade importante seria a imediatidade, que envolve essa ideia de que o juiz deve fazer esse contato, essa imediação com as partes e com a coleta da prova, com a prova oral, e a concentração. Outro princípio importante é o da concentração, subprincípio decorrente da oralidade é a concentração. Que envolve o quê? Envolve a valorização de atos processuais concentrados. Tanto no processo civil quanto no processo do trabalho, nós temos a observância do princípio da concentração, que é a prática de atos processuais concentrados, e nós temos vários desdobramentos e exemplos de aplicação desses princípios. Um deles é a audiência, na qual se pratica uma série de atos processuais, como receber a defesa, como se produzir a prova oral, o depoimento, o interrogatório das partes, a prova testemunhal e mesmo o julgamento. Então isso tem por trás a ideia de concentração. Aliás, só para que você compreenda um pouco melhor, pessoal, nós temos, eu daqui a pouco vou trabalhar esse conceito, mas assim,
de forma mais detalhada e para que você compreenda melhor, quando for tratar agora da identidade física, da imediatidade e recorribilidade imediata de decisões interlocutórias. Mas assim, pessoal, o negócio é o seguinte, quando a gente fala em processo, nós temos, né, um conflito que envolve dois valores, celeridade e segurança jurídica. E por trás disso nós temos a questão de se vamos fazer um procedimento mais longo, ou seja, se nós diluímos o procedimento, nós estamos perdendo tempo. Porém, nós tendemos a assegurar mais segurança no desenvolvimento da marcha processual. Por outro lado, se nós fazemos um procedimento mais concentrado, nós ganharemos tempo, mas nós perderemos em termos de segurança. Então, não tem almoço grátis no direito processual do trabalho. Se eu quiser muito tempo para fazer defesa, de modo a assegurar que a parte com mais tranquilidade faça a sua defesa, tenha tempo para promover a sua defesa, eu vou esticar o procedimento, ele será mais diluído e eu vou perder segurança. Então, eu ganho em segurança e perco em celeridade. Se eu faço um procedimento mais célere, eu vou ganhar em tempo, em celeridade, mas vou perder em segurança. Então esse é um grande dilema que existe no direito processual. O processo do trabalho tem uma opção muito clara. Entender isso, eu vou explicar por que daqui a pouco, entender isso pode ajudar muito em determinadas questões. Mas vamos lá. Então o que eu quero dizer é o seguinte, quando você dilui o procedimento, você desconcentra, você perde em celeridade. Daí porque o direito processual do trabalho tem uma preocupação em concentrar. Por quê? Porque uma das grandes preocupações do direito processual do trabalho é o quê? É a celeridade. E por que isso? Porque o bem jurídico que se busca nessa relação processual, nesse processo, é um bem jurídico que não pode esperar. Ou seja, teoricamente, direitos de natureza alimentar e que, teoricamente, tem um sentido de sobrevivência. Então, por isso, há essa preocupação com a concentração no direito processual do trabalho que tem a ver com a celeridade. E um último, quarto subprincípio importante, decorrente da oralidade, envolve essa ideia da irrecorribilidade de decisões interlocutórias. Pessoal, primeira ideia importante que nós precisamos compreender. Quais são os atos do juiz hoje lá previstos, né, que ainda temos em vigor, Código de Processo Civil? Nós temos despachos, que são decisões que não têm um conteúdo, que são atos que não têm um conteúdo decisório e apenas impulsionam o processo. Nós temos sentenças, né, que seriam, né, lá na linguagem do atual CPC, um ato que vai promover o que vai fazer com que ocorra no processo aquilo que está previsto no artigo 267 ou 269 do atual CPC, né, que seria a extinção do processo com ou sem julgamento do mérito, mas que, vamos dizer, né, para o efeito de entender o que estamos tratando aqui, que vai pôr fim ao processo, pelo menos perante o primeiro grau de jurisdição. E nós temos as decisões interlocutórias. O que são decisões interlocutórias, pessoal? Decisão interlocutória é o ato do juiz que tem conteúdo decisório, mas não vai resolver o processo. Não vai fazer com que se extingua com ou sem julgamento do mérito o processo. Ou seja, o processo continuará. Então isso são decisões interlocutórias. A grande questão que interessa aqui é o seguinte: cabe recurso de imediato das decisões interlocutórias no processo do trabalho? Essa é a grande questão que precisamos responder aqui nesse momento. E para entender essa questão, eu vou fazer aqui um gráfico que vai ajudar você a entender a resposta dessa pergunta, como também várias outras coisas que podem vir a ser cobradas. Joga aqui na tela, por favor, Luiz. Muito bem. O direito processual do trabalho, eu vou aproveitar esse espaço aqui, pessoal. Ele pode ser compreendido a partir de um gráfico em que eu tenho aqui nesses eixos, eu vou chamar de aqui o eixo X e aqui o eixo Y, né? Eu não quero dar aula de matemática, misturar matemática com o processo do trabalho, mas então aqui seria o Y. E nesse eixo X, eu vou dizer que eu tenho segurança na tramitação processual, segurança jurídica. E nesse eixo Y, eu tenho celeridade, ok?
Muito bem, pessoal, eu disse para vocês que não tem almoço grátis, né? O que eu quero dizer é o seguinte, vamos imaginar que eu tenho aqui no eixo horizontal, no eixo X, o ponto 1 e o ponto 10. Um ponto 1 que seria o mínimo e o ponto 10 que seria um ponto de maximização. No eixo Y vertical, 1 e 10, ok? Muito bem. E aí a história é a seguinte, pessoal, se eu quiser valorizar a segurança jurídica, que eu estou nesse ponto aqui, ou seja, eu disse para vocês que não tem almoço grátis. Se eu quiser valorizar a segurança jurídica, eu perco em celeridade. Eu vou chamar isso aqui de ponto A. Se eu quiser valorizar a celeridade aqui no eixo vertical, eu vou perder em segurança jurídica. E eu vou chamar isso de ponto B. Então, ou eu estou no ponto A, valorizando a segurança jurídica e perdendo em celeridade, por exemplo, se eu estabeleço um prazo de defesa muito elastecido, hoje no processo do trabalho, o prazo entre o recebimento da notificação para comparecer à audiência e apresentar a defesa e a audiência é de 5 dias. Se eu quiser dar mais tempo para a pessoa, transformando esse prazo em 20 dias, que é o que acontece com a Fazenda Pública, por exemplo, conforme previsto lá no decreto 779, eu vou perder tempo, né? Eu vou aumentar, eu vou diminuir nesse eixo vertical, mas vou aumentar nesse eixo horizontal, né? Celeridade. Se eu quiser ser mais rápido, né, eu vou ganhar em celeridade, mas vou perder em segurança jurídica. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tradicionalmente, isso vem mudando, mas tradicionalmente, desde o CPC atual, que é o de 73, o processo civil está aqui no ponto A. Ele quer sair daqui e ir lá para cima. E o processo do trabalho, a CLT, está no ponto B. Ou seja, nós não temos no processo do trabalho receio nenhum em perder um pouco de segurança jurídica valorizando a celeridade. Por quê, pessoal? Porque, como eu disse, o bem jurídico tutelado é um bem que não pode esperar, ou seja, a sobrevivência do trabalhador. Muito bem, pode voltar aqui, Luiz. Então, por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Onde é que eu quero chegar com essa conversa que pode, se você raciocinar em cima desse gráfico, isso pode te ajudar na hora da prova em várias outras questões. Olha só, eu tenho, muitas vezes, em relação a muitas regras e muitos mecanismos do direito processual, eu tenho por trás o dilema que está retratado nesse gráfico. Ou seja, ou eu faço uma opção valorizando a celeridade e sacrificando a segurança jurídica, ou eu faço uma opção valorizando a segurança e sacrificando a celeridade, né? Quer ver um exemplo? Artigo 191 do atual Código de Processo Civil, que fala quando tiver, né, isso trata de prazos processuais, que está no seu edital. Quando as partes tiverem procuradores distintos, o prazo será em dobro, né? Quando houver litisconsórcio, preciso fazer esse esclarecimento, quando houver litisconsórcio, ou seja, o que é o litisconsórcio? É quando eu tenho mais de uma pessoa em um dos polos da relação. Então, por exemplo, eu tenho 2 reclamados, né? Por exemplo, nos casos de terceirização. Eu tenho lá um reclamado que é o tomador de serviço e tenho um outro reclamado que é o prestador de serviço. O tomador veio para o processo para garantir a responsabilidade, para se tentar a responsabilidade subsidiária na forma da súmula 331 do TST que está lá no seu programa de direito do trabalho. Muito bem. Então, eu tenho 2 reclamados. Se eu fosse aplicar a regra do artigo 191 do CPC, o prazo, e tem advogados diferentes, o prazo teria que ser em dobro, né? Então, a pergunta é a seguinte, o artigo 191, né, a lógica do artigo 191 do CPC, se aplica ao processo do trabalho? Se eu jogar essa reflexão no gráfico, qual a conclusão que eu vou ter? A pergunta é, eu ganho celeridade no eixo horizontal? Ganho, mas eu perco eu ganho em segurança jurídica, que é o eixo horizontal, desculpe. Eu ganho em segurança jurídica, que é o eixo horizontal, eu ganho. Mas e no eixo vertical, que é a celeridade? Eu vou perder. Então eu estou naquele ponto A lá do gráfico, né? Que é a lógica do processo civil. Então a pergunta que eu faço é, esse dispositivo vai se aplicar ao processo do trabalho? E eu já te respondo, você sem saber a resposta, sem ter sido dada a resposta para você, pensando no gráfico, você já encontra a resposta. A resposta é não, não aplica. Por quê? Porque o processo do trabalho está lá no ponto B, naquele gráfico. E esse artigo, ele está no ponto A, ou seja, ele valoriza a celeridade, ele dá mais prazo, ele dobra os prazos e ele vai perder
ele valoriza a segurança jurídica e ele vai perder em celeridade lá naquele eixo vertical. Então eu estou dizendo isso porque em várias situações você pode encontrar uma resposta raciocinando em cima desse gráfico. Muito bem, vamos voltar aqui então ao que interessa, que é a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. A pergunta é: cabe recurso de imediato de decisão interlocutória no direito processual do trabalho? Ora, eu tenho aí por trás esse dilema. Eu tenho duas opções. Opção número 1, o juiz deu uma decisão interlocutória que não cabe, uma decisão interlocutória que não vai resolver o processo tem que continuar. Se eu digo caber decisão interlocutória, eu estou admitindo a possibilidade de discutir aquela decisão e o processo não andar, potencialmente o processo não andar. Então eu tenho duas perguntas, tenho duas possíveis respostas para as perguntas. Cabe recurso imediato de decisão interlocutória? Muito bem, pessoal, eu posso ter como resposta: sim, cabe. E aí é o seguinte, a questão é, eu vou parar o processo para discutir essa decisão, opção número 1, sim. Opção número 2, segue adiante, não cabe recurso, a resposta é não, e depois a gente vê como é que fica. Não vamos parar, vamos seguir. Ora, se eu pensar no gráfico, no primeiro caso, para discutir essa decisão, eu estou valorizando a segurança e sacrificando a celeridade. Por quê? Porque eu não vou seguir adiante enquanto eu não tiver certeza se essa decisão vai ser mantida ou não. Opção número 2, segue, vamos embora, depois a gente vê como é que fica. O que eu estou fazendo? Sacrificando a segurança e valorizando a celeridade. Qual é a resposta? Cabe recurso de imediato das decisões interlocutórias no processo do trabalho? Como regra, a resposta é não. Súmula 214 do Tribunal Superior do Trabalho. Tem exceção? Tem. Isso é a regra. Tem uma exceção, que é o quê? Que é quando se acolhe exceção de incompetência. O que é exceção de competência? É um mecanismo que eu uso para questionar a competência do ponto de vista territorial. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Nos nossos próximos vídeos e aulas, nós vamos falar de competência territorial, você vai entender um pouco melhor. Eu só estou falando isso aqui para não deixar passar em branco, mas eu vou retomar esse assunto daqui a pouco. Muito bem. Então, a regra é, não cabe recurso de decisão interlocutória no processo de trabalho. A exceção a essa regra é acolhimento de exceção de incompetência, que implica no envio do processo para outra região, para outro tribunal. Vou voltar a explicar isso mais adiante, essa exceção, apenas fiz esse registro para não passar em branco, mas não precisa se preocupar. Se você não está entendendo essa exceção, não se preocupe, que mais adiante nós vamos retomar isso. O que você precisa entender agora é que a regra é, não cabe recurso de decisão interlocutória de imediato no processo do trabalho. Ou seja, nós adotamos o processo do trabalho, o princípio da irrecorribilidade imediata de decisões interlocutórias no processo do trabalho. Agora, e se o juiz, por exemplo, proferir uma antecipação de tutela? Ou seja, der uma liminar, enfim, assegurando, por exemplo, ao reclamante ou à reclamante uma determinada condição. Isso é uma decisão interlocutória? É. Cabe recurso? Não. Vamos imaginar que o sujeito ajuize uma ação e peça lá uma reintegração numa situação não prevista em lei e o juiz dê antecipação de tutela. E aí, o que acontece? Cabe recurso? Não, não cabe recurso de imediato. Ué, e cabe alguma coisa? Cabe. Mandado de segurança, súmula 414, mas isso não é recurso. Então, isso não quebra a nossa regra de que não cabe o fato de caber mandado de segurança para atacar decisão interlocutória que, por exemplo, concede antecipação de tutela ou dá uma liminar, não anula a nossa regra, porque mandado de segurança não é recurso. Então, o que você precisa entender é que não cabe recurso de imediato de decisão interlocutória, que é aquele ato do juiz que não vai resolver o processo vai continuar, não cabe recurso de imediato para atacar decisão, como regra, decisão interlocutória no processo do trabalho, de modo que nós aplicamos o princípio da irrecorribilidade imediata de decisões interlocutórias no processo do trabalho, ok? E um outro conceito importante, uma outra informação importante que você precisa saber nesse momento, é que o Código de Processo Civil, ele pode ser fonte subsidiária do direito processual do trabalho. Como assim? Isso está previsto lá no artigo 769 da CLT. A pergunta é, quando cabe a aplicação do CPC ao processo do trabalho,
o artigo 769 da CLT vai dizer que sim, ou seja, cabe a aplicação do CPC ao processo do trabalho de forma subsidiária. Quer dizer forma subsidiária? Quer dizer o seguinte, que eu só vou aplicar o CPC ao processo do trabalho quando houver, em primeiro lugar, omissão na CLT, quando a CLT não tem regra acerca daquele assunto. E, em segundo lugar, são dois requisitos, quando houver compatibilidade com o processo do trabalho, ou seja, compatibilidade com a lógica do processo do trabalho. Eu acabei de te dar um exemplo que está previsto lá na Orientação Jurisprudencial 310 da SBDI 1, da subseção de dissídios individuais 1 do TST, OJ 310, que diz que o artigo 191 do atual CPC não se aplica, que é o que dobra o prazo quando eu tiver litisconsórcio, quando eu tiver duas pessoas no mesmo lado do processo, com advogados distintos. O artigo 191 do CPC não se aplica ao processo do trabalho, né? Exatamente com base naquela lógica. Por quê? Porque não tem, é compatível com a lógica do processo do trabalho, né? E a gente pode entender isso com base naquela ideia do gráfico. Então, para aplicar o Código de Processo Civil ao processo do trabalho, ele pode ser aplicado? Pode, e é o que nós chamamos de aplicação subsidiária. Quando? Quando houver dois requisitos cumulativos que devem estar juntos. Quais são eles? Omissão na CLT e compatibilidade com a lógica do processo do trabalho. E com isso nós terminamos esse nosso primeiro encontro, essa nossa primeira aula, na qual tratamos de princípios e fontes do direito, no caso, fonte subsidiária do direito processual do trabalho. Na próxima aula vamos começar a tratar de organização e competência da Justiça do Trabalho, ok?